História Arte é um trabalho criado pelo professor Anderson dos Santos. O História Arte, como o nome já diz, é um trabalho que mistura um tema histórico, abordado pelo nosso professor em sala de aula, e uma forma de expressar esse tema. Nosso tema é a crise de 1929, que ocorreu principalmente nos Estados Unidos. As opções de pesquisa do História Arte foram as videoaulas do nosso professor, no YouTube, e ao site Toda a Matéria. Nós escolhemos esse tema pois ele despertou o interesse do grupo, e o outro tema que pensamos em fazer seria a Primeira Guerra Mundial. Porém, a gente havia pensado que teria muitos historiadores com esse tema, então decidimos fazer com Crise de 1929. Em relação à nossa arte, nós gravamos alguns vídeos dentro do jogo Content Warning, tendo uma parte anterior à crise, onde tudo é colorido, e outra durante a crise, onde o mundo é cromático, pois geralmente as cores vivas são relacionadas à felicidade. Esses vídeos são uma propaganda, uma reportagem e uma entrevista que relatam como o consumismo foi uma das causas da crise. Contexto. Nos anos 1920, após a devastação da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos testemunharam um rápido crescimento econômico impulsionado pela superprodução, enquanto a taxa de desemprego era de aproximadamente 4%. Enquanto isso, a Europa enfrentava uma crise econômica, com taxas de desemprego entre 10% e 20%. Nessa mesma época, houve a propagação do American Way of Life, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo, este sendo um modo de vida baseado no consumismo, ou seja, é necessário consumir para viver e ser feliz. Esta era uma época de prosperidade e problemas para os Estados Unidos, marcado por uma imigração massiva desde meados do século XIX até o início do século XX, incluindo britânicos, irlandeses, poloneses, alemães e italianos, entre outros grupos, que foi muito importante para a mão de obra nos Estados Unidos, já que estavam produzindo muita mercadoria. Porém, esses imigrantes também foram objetos de alguns problemas sociais, principalmente da xenofobia. O ano de 1918 marcou a aprovação da Lei Seca nos Estados Unidos, ou seja, a lei que proibia a comercialização de bebidas alcoólicas, resultando em corrupção, violência e o surgimento do crime organizado, como as máfias. Paralelamente, houve um crescimento significativo da Ku Klux Klan, que representava cerca de 15% da população, promovendo um radicalismo racista, puritano e nacionalista. Enquanto isso, ocorriam avanços importantes para as mulheres, com a conquista do direito ao voto em países como Nova Zelândia, em 1893, Austrália, em 1902, Grã-Bretanha, em 1918, Estados Unidos, em 1919, França, depois da Segunda Guerra Mundial, e Brasil, em 1932. Esses eventos coincidiram com o fim da Belle Époque, um período de otimismo e prosperidade na Europa que deu lugar a um sentimento de pessimismo e crise de valores no rescaldo da guerra. E o fim desse período acarretou em várias novas expressões artísticas e literárias. Eclode a crise. Durante a década de 1920, as pessoas passaram a investir muito no mercado financeiro, disparando a especulação monetária. Os investimentos nas ações das empresas na Bolsa de Valores de Nova York aumentou muito. O que resultou na quebra da bolsa foi que as pessoas estavam comprando ações para em pouquíssimo tempo revendê-las, para gerar um lucro rápido. Esse processo fazia com que as ações aumentassem, pois havia muitos compradores. Uma coisa que influenciou muito a crise de 1929 foi a superprodução. Na década de 1920, a indústria dos Estados Unidos expandiu muito a produtividade, mas não teve nenhum aumento salarial. Logo, havia muitos produtos para serem vendidos, só que poucas pessoas para comprar. Milhares de pessoas resolveram vender suas ações no dia 24 de outubro de 1929, no que ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, só que tinham poucos compradores. Essa situação se estendeu por dias, e na segunda, dia 28, mais de 33 milhões de ações foram colocadas à venda. Dia após dia, os valores das ações só caíam. As pessoas perceberam que as ações só caíam, então foram desesperadas tirar o dinheiro investido nos bancos. Mas com tanto de pessoas querendo retirar dinheiro, os bancos não tinham o suficiente. Com isso, mais de 9 mil bancos faliram. Apesar disso tudo estar ocorrendo, o governo não fez nada. Eles estavam esperando que o mercado eventualmente se autorregulasse. Muitos países estavam endividados com os Estados Unidos, essa crise atingiu o mundo todo. Grandes bancos europeus faliram. A taxa de desemprego na Alemanha chegou em 44%, sendo um dos principais países atingidos pela crise. O Brasil teve uma crise da cafeicultura e na agricultura. Um dos poucos países não atingidos pela crise foi a União Soviética, já que estava adotando um sistema socialista. O presidente anterior, Calvin Coolidge, assumiu uma postura não intervencionista na economia, achando que ela iria se consertar sozinha. Porém, isso não aconteceu. Logo, em 1932, no auge da crise, o Franklin Delano Roosevelt foi eleito para presidente. Ele resolveu reunir intelectuais de várias universidades, o que ficou conhecido como Brain Trust. Juntos, eles decidiram que era melhor para o país e criaram o New Deal. Os feitos do New Deal foram: defesa da intervenção estatal na economia. Em 1933, é criada a lei bancária, é perdoada a dívida dos agricultores e reduzida a área plantada e gera acordo com os empresários. Criação das empresas estatais, investimento nas construções de obras públicas para gerar mais emprego, criação do salário mínimo, redução da carga horária, requisição dos estoques de ouro para sanear as finanças e evitar a evasão de dívidas, criação de conselhos para gerar a produção, criação da Lei de Seguridade Social. Tudo isso deu muito certo para sanar a crise, tanto que, em 1934, já tem a melhora dos índices e a redução da taxa de desemprego. Reeleição de Roosevelt em 1936, 1940 e 1944.
sendo o único presidente dos Estados Unidos a ser o presidente por 4 mandatos seguidos. Em 1937, tem melhores significativas nos índices econômicos e cortes no orçamento, e Roosevelt volta ao liberalismo. Por conta disso, surge uma nova queda econômica e altos níveis de desemprego, mas de novo, com grandes investimentos estatais, tudo fica nos conformes, até o início da Segunda Guerra Mundial. Consequências. Houve inúmeras consequências desta crise, mas o que ocorreu de importante e diretamente relacionado a essa crise econômica foi a crise política em diversos países, como nos Estados Unidos, que ocorreu a troca do Partido Republicano pelo Partido Democrata. Na Europa, ocorreu a ascensão dos regimes totalitários, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Já no Brasil, houve a ascensão da Aliança Liberal, liderada por Getúlio Vargas. Ei, você aí, está precisando de dinheiro ou gostaria de ficar rico? Então temos uma ótima oportunidade para você. Invista agora na nossa bolsa que, como pode ver, só aumenta nessa década. E caso esteja pensando, eu não tenho dinheiro suficiente, saiba que não importa o tamanho do seu investimento, na bolsa de valores há espaço para todos. E se você acha que esse tipo de investimento não é para você, nós temos boas notícias, já que a nossa bolsa oferece uma ampla gama de oportunidades de investimento para todos os perfis. Então não perca tempo, testemunhe o crescimento sem limites. A Bolsa de Valores dos Estados Unidos está em plena ascensão, oferecendo oportunidades de investimento nunca vistas antes. Junte-se a nós e colha os frutos do sucesso. Atenção, atenção! Notícia urgente: a Bolsa de Valores de Nova York despencou. Até o momento já temos informações que, somente em Nova York, cerca de 14 empresas já faliram. Estamos aqui com John, ele que vendeu sua casa para investir na bolsa, assim como muitos outros fizeram. O que você tem a dizer para a população no geral? Como isso ocorreu? Você tem alguma recomendação? Oi, no dia 23 eu tinha vendido minha casa para investir na bolsa e melhorar de vida. Apesar que eu já tinha uma casa, um terreno grande, com uma piscina e minha família, a gente era feliz. Mas eu queria mais, a gente queria mais. Foi aí que decidimos vender a casa para investir na bolsa e comprar uma casa maior. Caso alguém que não tenha perdido tudo esteja vendo isso, tente se contentar com o que você tem. Não compre tudo que você vê pela frente. Compre só o que é necessário. Do contrário, você pode perder tudo. Bom, sabemos que essa infelizmente é a realidade de muitas pessoas. A mesma coisa que aconteceu com o John aconteceu com vários outros. A importância de estudar esse tema é para entender um pouco do sistema capitalista. Apesar de na arte temos trabalhado com tom cômico, em boa parte dela foi apenas para uma leveza para quem assistir. Mas coisas que estamos ali de fato ocorreram, como pessoas que perderam tudo de um dia para o outro, e essas pessoas fizeram isso pois o governo tinha fortes propagandas sobre consumir, como, por exemplo, The American Way of Life, ou o jeito americano de viver, que é o consumismo. Como vimos, o consumismo levou pessoas para a miséria. Além disso, hoje em dia temos um problema com obsolescência programada, que é quando empresas fazem um produto programado para estragar após um determinado período de tempo. As empresas fazem isso para você precisar gastar mais dinheiro, por exemplo, comprando celular novos todo ano. Como conclusão, conseguimos entender que o consumismo é ruim em quesitos econômicos para a população trabalhadora e ruim para todo mundo no quesito ambiental, pois, com obsolescência programada, gera-se mais lixo.